Também a todo mundo, né, que tá chegando. Boa noite, pessoal. Tivemos aí um probleminha técnico, né, no Instagram e faremos nossa live de hoje com o Arthur para falar um pouquinho sobre a terapia comportamental dialética e o suicídio e alguns cuidados importantes. Então, obrigada, Arthur, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. É sempre bom ter você com a gente. O pessoal sempre gosta muito de ouvir você falando e a gente agradece muito aí as suas contribuições. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Já começo pedindo desculpas, né? Não estou tão preparado assim com a internet como eu pensava. Mas igual eu falei, ia congestionar a internet, por isso que aqui, ó, só de participantes são 8 milhões, já está aqui 8 milhões de pessoas, então é porque você congestiona tudo e aí eu tenho Sim. sempre essa dificuldade. Então, um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar refletindo esses temas com vocês. Acima de tudo, eu queria parabenizar, né, esse trabalho que vocês vêm fazendo, um trabalho muito bonito e muito valioso para o desenvolvimento de algo tão importante para nós, né, que são as terapias comportamentais e o que elas podem fazer para o ser humano. Eu tenho aprendido muito mesmo. Acho que desde quando eu comecei a estudar, há muitos anos atrás, as terapias comportamentais, eu nunca tenho estudado com tanta intensidade como agora, né? Parece que ganhou um interesse muito grande do público e realmente, assim, muita literatura, muita coisa para estudar. E que bom fazer parte desse movimento junto com vocês, né? É um movimento, assim, de união e de troca de informações. Então, espero poder aprender também com vocês. Hoje a gente bateu um papo super legal sobre questões de suicídio e a terapia comportamental dialética. Bom, uma coisa importante que eu falo e que geralmente as pessoas elas começam a estar desatentas a isso, que eu queria começar a falar agora algo importante, que é como a gente lê, por exemplo, as terapias comportamentais de terceira geração. Porque elas exigem uma leitura atenta da essência da sua filosofia. Uma vez que você não sabe ler, esse tipo de ideia, ela fica muito estranha para quem vem de uma tradição behaviorista, né, um pouco mais conservadora, como é o meu caso, por exemplo, né? Conservadora no sentido que eu digo uma valorização mais de uma leitura experimental do que de uma leitura filosófica da análise do comportamento e principalmente do behaviorismo. Então, por exemplo, quando eu falo terapia comportamental dialética, eu tenho que considerar muito esse conceito dialético, porque ela vai integrar opostos no trabalho de terapia, e significa que isso vai existir na teoria também. Então, é muito comum você ler, por exemplo, a Linehan escrevendo conceitos analíticos comportamentais e cognitivos. Porque a própria teoria ela é dialética ao integrar opostos. Então, ela não seria dialética se ela fundamentasse numa visão só. Então, muitas das vezes, para quem vem, por exemplo, de uma perspectiva analítico-comportamental, estranha muito essa leitura. Por isso, talvez que eu possa usar alguns termos que não fazem tão parte assim do raciocínio comportamental que a gente está acostumado, tá? Mesmo que ainda os termos intermediários que a gente use não são utilizados como um eu iniciador, mas como parte de descrição da relação da pessoa com seu contexto. Quando a gente, por exemplo, estuda ACT, e ACT ela realmente é muito interessante alguns textos de autores brasileiros que começaram a escrever sobre ACT, eu acho engraçado que na introdução dos artigos, assim, tem análise do comportamento, conceitos, reforço, punição, etc., análise de contingência. Aí tem o método, aí quando chega no tratamento, eu não vou nem chegar, mas quando chega na terapia, eles usam os conceitos da ACT, né? Então parece que nós temos uma linguagem analítico-comportamental
e uma prática, muitas das vezes, um pouco fora, né, da terapia de modificação de comportamento. Então, é muito comum você ver essas coisas quando a gente está passando de uma transição de ideias, né? De ideias que foram muito predominantes num tempo e a gente chegando a inovações hoje. Então, quando eu falo de arte, por exemplo, eu estou falando de um objetivo principal, é a flexibilidade psicológica. Se é flexibilidade psicológica, a própria teoria ela já é flexível em si na sua linguagem. Porque também seria muito estranho, né, o Reis, por exemplo, ele trabalhar com um grande objetivo, que é a flexibilidade psicológica, e ter uma teoria endurecida, né, enrijecida. Também não faria o mínimo sentido. E assim também como é a questão da FAP, né? Quando eu falo relação terapêutica, eu estou falando às vezes em termos que fogem um pouco daqueles termos mais rígidos da ciência. Por quê? A terminologia da ciência ela serve para a gente. A relação terapêutica ela vai servir exatamente, principalmente para o paciente. Então, a gente começa então de fato a fazer terapia e do que muitas das vezes naquele esforço que dificultava o trabalho de terapia comportamental quando a gente quis, por exemplo, fazer de fato uma modificação do comportamento, sendo que as necessidades do paciente nos levavam a outras coisas. Não sei se está ficando claro para vocês essa introdução assim um pouco estranha que eu estou fazendo, mas é sempre eu estou gostando de fazer isso para o aluno ou para quem está estudando, começar a fazer uma leitura atenta das terapias comportamentais contextuais, porque elas têm que saber serem lidas, né? Porque senão a gente vai fazer uma forçação de termos, né? E tratar termos como equivalentes e às vezes eles não são. Mas isso são questões que demandam tempo, então é uma questão de leitura. E aí eu vou partir para a dialética. Para eu começar a ler a terapia comportamental dialética, eu tenho que ter uma cabeça um pouco filosófica. Ela não é, a princípio, uma terapia que eu já vou chegando abrindo a porta, já vou pegando um monte de técnicas bonitas e vou simplesmente aplicando, né? Ela é uma terapia que exige um raciocínio e esse raciocínio é dialético. E ele dificulta um pouco as coisas, por quê? Porque na nossa educação a gente gosta de coisa pronta, né? O que é coisa pronta? Um professor fala, ou a gente lê, a gente aprende aquilo, pronto e acabou. Num raciocínio dialético, você não tem nada pronto. O que você tem são polaridades. Você tem coisas diferentes que vão se integrar. Então, ela exige, por exemplo, um senso de observação muito grande. Quando eu falo dialética, por exemplo, eu estou falando de várias coisas. Eu estou falando de teoria, eu estou falando de sentimentos ambivalentes, eu estou falando de comportamentos que são muito contraditórios, né? Eu estou falando de ideias que são aparentemente contraditórias. Eu estou falando, por exemplo, de um movimento. Então, a dialética ela é um movimento e ela olha para a dinâmica da realidade. Então, por exemplo, quando eu ouvi a primeira vez que um paciente, aí no nosso caso estamos falando do suicídio, um paciente que é potencialmente suicida, ele tem ao mesmo tempo vontade de viver e morrer, eu achei isso muito estranho, porque a ideia é que a gente trate esse raciocínio como um raciocínio linear mesmo, tipo, se uma pessoa te liga dizendo que quer morrer, ou se ela corta os braços, o que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte, ela quer morrer, ou ela tem uma... Claro que eu estou pensando aqui muito senso comum, ela quer morrer, ou ela tem razões para isso, etc. Mas jamais eu imaginava, antes de estudar a DBT, por exemplo, que uma pessoa ela teria essa ambivalência emocional de se ela, né, eu poderia dizer, existe um comportamento nela, existe um eu nela que está relacionado à morte e que não aguenta mais algumas situações que ela vive. Existe uma outra parte que quer viver e essa outra parte que quer viver ligou para o terapeuta, né? Essa outra parte que quer viver ainda está pensando, mesmo ainda no parapeito ali, na janela do apartamento, enfim. Então, o raciocínio dialético ele é muito interessante porque ele vai mostrar que nós podemos ter vários sentimentos ao mesmo tempo. E um desses sentimentos, ou desses pensamentos, ou que a gente pode chamar de sofrimento, pode prevalecer em determinada situação. Então, como é que eu olho para o suicídio? Ou para a tentativa de suicídio numa perspectiva dialética? Quando eu começo a estudar os livros da Linner, a primeira coisa, ela dá muita atenção ao ambiente familiar.
ela dá muita atenção ao contexto da pessoa. Então, como que eu vou entender o suicídio? Como uma construção. Então, o suicídio ele não é necessariamente uma causa, ele é uma consequência de anos de problemas e ele é uma consequência de anos de problema muito sutil, que nem sempre você consegue observar de uma forma muito direta. Porque muito do que nós sofremos como punição a partir do comportamento verbal, ele não é tão visto assim de forma direta. Vamos lembrar do nosso bom e velho Skinner, que existe um universo debaixo da pele, onde as pessoas elas sofrem muitas das vezes em silêncio e você não sabe o que está acontecendo. Exatamente porque o ambiente ele é muito complexo, ele é muito sutil, né? Então você pode ter várias situações que estão envolvendo a vida da pessoa desde a infância. Então perdas, traumatizações, muitas das vezes não é nem a punição direta, uma vez que ela já foi empregada, você pode agora simplesmente sinalizar essa punição, né? Então você tem ali os pré-aversivos que permeiam a vida da pessoa o tempo inteiro. E muitas das vezes é uma pessoa que ela vive regida pelo reforço negativo, ela vive evitando o tempo todo, numa espiral de problemas quase que intermináveis, né? Só que muitas das vezes a gente não percebe muito isso, porque as invalidações elas podem ser muito sutis no ambiente, né? Pode ser uma brincadeira, pode ser um olhar, né? Pode ser um gesto, pode ser um jeito que a família, que o trabalho, que a faculdade tem, em que a pessoa se sente mal quase que o tempo inteiro, só de respirar, ela já está respirando errado, né? Ela já está sendo julgada porque muitas das vezes, qual que é a dificuldade de você aprender psicologia? Porque, por que eu falo que é difícil ser psicólogo no início? É porque você tem que sair de uma sociedade julgadora que ensinou você a julgar e a classificar o tempo inteiro para você aprender a fazer análise funcional, para você aprender a fazer validação, para você aprender de fato e radicalmente o que é compaixão. Que para mim, compaixão, por exemplo, é uma leitura profunda e atenta das contingências. Então, é uma análise funcional muito bem feita, para eu entender de fato que o comportamento daquela pessoa, o sofrimento daquela pessoa, o que ela faz da vida, dado o passado que ela teve e o presente que ela vivencia, faz todo sentido. E é um desafio você pensar dessa forma e, ao mesmo tempo, não vitimizar e não culpabilizar a pessoa, né? Então, mais uma vez, já vem aí saber ler a DBT e saber realmente circular num raciocínio dialético e de extrema dinâmica, né? Onde esses opostos eles vão ser integrados. E a realidade ela nos traz muito opostos. Nós temos muita gente que morre. Eu falo que quanto mais você querer viver em termos de tempo, mais velório você vai comparecer, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem vida, a gente também vai acompanhando as pessoas que vão partindo, né? Ao mesmo tempo que a gente cultiva boas amizades a vida inteira, a gente também tem afastamentos. A gente tem dia, a gente tem noite. Claro que eu não estou caindo aqui num maniqueísmo ou num dualismo radical, mas eu estou falando de um movimento, né? Eu não posso falar de dia se eu não tenho, por exemplo, o oposto da noite. Eu não posso falar de vida plena se eu não tenho o oposto que chama dor, por exemplo, né? E eu só posso dizer que eu tenho razão na medida em que existem também pessoas que vivem na desrazão também, né? Eu só posso falar razão também quando tem o contraponto da razão, que são muitas das vezes as próprias emoções. Então, quando eu observo tudo isso e eu começo a entender que isso são polaridades, mas que estão juntas o tempo todo e fazem parte da mesma realidade. Então, esse raciocínio, que é um raciocínio que parte da filosofia, mas que embasa hoje a visão do terapeuta comportamental, ele é muito rico. Rico porque agora, por exemplo, primeiro que tudo que o paciente sente faz sentido. Porque sentimento, por exemplo, não é uma vontade própria, mas ele é mais do que tudo uma resposta às contingências que nós vivemos. E não só isso. É uma forma de responder dada a nossa história de aprendizagem. Segunda coisa, o que pensamos e o que interpretamos da realidade também foi aprendido e também faz todo sentido. Exatamente porque dada a nossa história de aprendizagem e ao momento presente, o nosso pensamento, o nosso julgamento, a nossa capacidade de decisão também vai existir. Como uma consequência dessa interação complexa. E aí, quando eu olho para uma pessoa que tenta suicídio,
ou que de fato tragicamente se suicidou, por mais estranho que a gente possa falar e achar, mas nós não concordamos com que uma pessoa possa tirar a própria vida, mas numa leitura muito honesta do que acontece na vida das pessoas, nós entendemos que aquelas pessoas poderiam ter motivo, sim, de fazer o que elas faziam por não encontrar nenhuma saída dada ao sofrimento que ela vem tendo, né? E quando eu comecei a observar a questão do suicídio e a vontade que as pessoas têm muitas das vezes de acabar com a própria vida, é porque a gente escuta muito isso no consultório. E a nossa linguagem é muito carregada, né? Vontade de morrer, se fulano, eu vou matar ciclano. E a nossa linguagem é muito carregada disso também. E a gente também escuta muito isso no consultório. Minha vida não vale a pena, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Se eu morresse, ficaria tudo melhor. Um caminhão podia passar por cima de mim, coisas nesse sentido, né? E aí, pelo menos na minha época, eu posso falar na minha época que agora eu estou um pouco mais experiente na vida. Tinha uma música do Renato Russo que começava assim, né? Cofres, estátuas e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Então, a gente já tem uma música muito famosa, pelo menos na década de 90, quando eu tinha mais ou menos 2 anos de idade, que as pessoas escutavam e a gente não se tocava de que ele já estava começando a letra da música falando, por exemplo, de alguém que suicidou. Por isso que isso é muito presente na nossa cultura, porque isso gera muita dor, isso gera muita estranheza, isso gera muita dificuldade de compreender. Mas como que fulano se suicidou? Como que ele tirou a própria vida? Aí, mais uma vez, que o universo existe debaixo da nossa pele, a gente nunca sabe o que a outra pessoa está sentindo, até mesmo porque pensamentos e sentimentos em determinados momentos podem ser muito bem disfarçados, né? E as interpretações que a pessoa também tem da realidade. E uma coisa que me chamou a atenção também esses dias atrás foi quando no início da pandemia, foi aquele ator, inclusive um ator que eu gostava tanto, idoso, que ele simplesmente escreveu, né? Não está valendo mais a pena viver, a sociedade ela fracassou. Ele tira a própria vida e depois o Lima Duarte faz um depoimento tão bonito em relação à vida deles, né? Que é dizer, parece que a gente entrou numa situação de que a vida não está valendo a pena. Aí entra, né, uma coisa muito interessante, que é a DBT. Quando a gente cria uma contingência terapêutica de fazer com que a vida valha a pena ser vivida, e que aí entra também as noções da ACT, que viver bem é melhor do que sentir-se bem. Porque o natural não é ser feliz o tempo todo. O natural é sofrer e muitas das vezes aceitar e entender esse sofrimento. Por mais estranho que possa parecer eu falar isso, e eu não vou dizer que eu tenho todas as habilidades do mundo para lidar com os sofrimentos que podem chegar na minha vida, né? Sabe-se lá. Mas isso é interessante a gente entender que existe espaço de acolhimento. Aí uma coisa que eu acho legal que nós estamos fazendo é divulgar estilos de terapia comportamental para que as pessoas possam ter saída. Porque qual é, por exemplo, como é que eu posso dizer? O que eles escrevem muitas das vezes quando eles fazem esse desfecho trágico que é tirar a própria vida? Eles colocam lá, não estava aguentando mais, eu não suporto mais a vida. Ou seja, parece que eles estavam dizendo, eu não encontro uma solução. Mas tem contexto terapêutico. Então imagina uma pessoa que na terapia começa a pensar a vida de uma maneira diferente. Ela começa a pensar que ela pode sentir, né? Ela começa a pensar, ela começa a aprender que ela pode ter dois tipos de pensamento, de sentimento. Ela pode ligar para o terapeuta, né? Olha que interessante, né? Ela pode expressar as emoções dela de uma forma aceitável e compreensível. Então existe saída, sim, desde que a gente esteja de portas abertas e preparados para esse público que encontrou razão de não viver mais. Por quê? Porque como o suicídio ele é construído, ele não é construído pelo sujeito, pela pessoa, mas ele é construído pelas contingências. E nós temos contingências na sociedade que são duríssimas, né, que são muito difíceis, né? Então imagina você, por exemplo, acometido de uma doença muito grave, né? Depois de ter tanta esperança para o seu futuro. Imagina, por exemplo, pessoas que perderam o emprego e não estão encontrando mais saída, ou que estão extremamente endividadas, né, por exemplo, né?
as traições, né? Então, como o amor romântico mexe com os nossos sentimentos e a expectativa que nós jogamos em cima dos outros. E aí, de repente, isso não dá certo, eu não sei o que fazer, porque o sentimento de rejeição pode ser muito forte, né? Traição parece que é uma coisa que é tão forte que acompanha a nossa moral judaico-cristã, né? Até Cristo foi traído e isso é tão difícil e parece que nós também temos uma coisa muito complicada nisso, né? Então, o suicídio por causa do amor e etc, né? E aí vem o Shakespeare, né? E faz todo aquele teatro que no final tem um desfecho da morte também, né? Que parece que está nos avisando que isso é uma situação arriscada, que o amor pode ser bom, mas que também ele pode ser perigoso. Mas como é que eu vou aprender tudo isso? Como é que eu vou aprender muitas vezes a aceitar de coração aberto que as apostas que eu faço na vida podem não dar certo no trabalho, podem não dar certo no amor, podem não dar certo muitas das vezes nas relações familiares, né? E a gente aposta de forma muito alta nas coisas. Eu lembro de uma época que eu estava fazendo psicologia e aí eu tive um problema financeiro e eu não sabia pagar a mensalidade, não sabia o que eu ia fazer. Já tinha 3 meses de mensalidade atrasada, eu não sabia o que fazer, não tinha da onde tirar isso e agora o que eu faço? Pensei em assaltar o banco, mas eu falei, não vai, não tem ninguém que vai ir comigo, né? Eu acho que o pessoal de agora iria, Valdeir iria, Fernando iria, eu acho que o Pedro também iria. Mas não dava, eu não teria coragem de fazer isso. E eu comecei a ficar perdido e eu comecei a pensar o seguinte, falei, gente, se eu não conseguir terminar o curso, o que eu vou fazer da minha vida? Só que ao mesmo tempo também, eu apenas não ia fazer um curso de psicologia, porque eu tinha para onde voltar, eu tinha casa, eu tinha o que comer, eu tinha uma mãe, eu tenho uma mãe que ainda cuida muito né, da família e tal. E aí depois eu comecei a pensar isso de uma outra maneira, que eu pensei, gente, quando é um pai de família, né, que depois que às vezes perde o emprego e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar o básico, que é comida, por exemplo, né? E aqui no Brasil a gente tem uma situação muito difícil que é uma desigualdade social extrema. Ou, por exemplo, aquela pessoa que tem todos os bens materiais do mundo, da qual nós sonhamos às vezes, né? Mas aquilo para ela não faz sentido. Aquilo não é reforçador, não tem valor reforçador, ela não consegue ver saída em outras coisas, porque mesmo que tenha muito conforto, ainda tenha muito punição. Eu costumo dizer, eu prefiro ter pouca coisa e ter muito reforço positivo natural do que ter muito bem material, que muitas das vezes é reforço arbitrário em muitos aspectos, e permeado de punição, né? Então não é legal. Por isso que a gente vai falar vida vazia, né? O que é uma vida vazia? Às vezes você tem muita coisa material, mas você tem muita punição por trás disso. E você começa a ter restrição comportamental, porque é bom você dirigir uma Mercedes e morar num dos grandes apartamentos da cidade, mas muitas das vezes a restrição comportamental ela é muito cruel, muitas das vezes porque você tem que viver se esquivando de várias e várias sinalizações de punição que vão acontecer em determinados tipos de vida. Né? Então, a gente faz sempre uma análise funcional, né? O que está acontecendo na vida dessa pessoa e qual é o desfecho que pode ter naquela vida, né? E aí tem uma questão que eu acho muito interessante, que vale a pena estudar, que é uma desconfiança que eu tenho de pessoas que têm baixas habilidades interpessoais, mais características de impulsividade. Aqui eu já estou falando para vocês do que a gente chama de transdiagnóstico, que é algo relacionado, por exemplo, a psicoterapias baseadas em evidência. O que é o transdiagnóstico? Muitas das vezes eu pegar dados de uma pesquisa e de outra e fazer, por exemplo, uma relação, para ver se aquele raciocínio também faz sentido, porque também é um sentido e também é um raciocínio dialético. Tá? Então, eu estou agradecendo a todos vocês que estão participando. Já somos aqui 13 milhões de pessoas, né? Fico muito feliz. Bom, vamos lá. Tá ficando claro o que eu estou falando para vocês? Está tudo bem? Beleza? Vocês podem fazer perguntas aí que eu tô disponível aqui. Então, dentro das terapias comportamentais, a dialética ela me chamou muito a atenção, às vezes, pelo fato de enfatizar o suicídio.
e de dar realmente uma preocupação para isso, porque o transtorno de personalidade borderline é muito raro você ver uma pessoa diagnosticada com transtorno de personalidade borderline que não teve abuso sexual na infância e que não, ao menos, não pensou em suicídio. Por exemplo, eu recebi uma ligação semana passada de um paciente que eu tenho que brigou com a namorada, que estava numa outra cidade, e ele me disse assim: eu tive vontade de pegar o carro e jogar para fora da pista, só para culpar ela depois. Né? Então, isso é um raciocínio, muitas das vezes relacionado, por exemplo, a tirar a própria vida, ou a se machucar, ou a se agredir a ponto, por exemplo, de sofrer. Mas tudo isso também para o que? Culpar o outro. Exatamente porque você tem ali uma baixa capacidade de lidar com as emoções que são intensas e duradouras naquele momento, e também uma pessoa que tem muita dificuldade, por exemplo, com habilidades interpessoais. E o que eu vou fazer então na terapia? As estratégias. Então, primeiro eu devo compreender que o suicídio é um comportamento que vai sendo construído ao longo da vida, desde a infância, por modelos, por formas de fazer as coisas. Essa tentativa de suicídio pode ser simulada como uma maneira de chamar a atenção do ambiente a favor daquela pessoa, mesmo assim é um comportamento perigoso, porque o fato de chamar a atenção não significa que mereça menos atenção da nossa parte como profissional, porque se está chamando a atenção é uma forma de dizer, se é uma forma de dizer, a gente tem que entender essa maneira de dizer, né? Então a gente não pode confundir chamar a atenção com frescura. Na verdade, frescura não existe. Frescura é um outro tipo de comportamento que as pessoas utilizam para tentar, ao modo delas, lidar com os problemas na vida. Segunda E coisa uma importante. forma, né, Arthur, desculpa te interromper, e a frescura é uma forma também de um conceito dentro da DBT que é muito importante, que você mencionou no princípio, que é a questão da invalidação, né? Quando você julga a dor do outro como frescura, ou que a dor do outro não deveria ser tão grande assim, porque tem uma pessoa, por exemplo, uma condição pior do que aquela pessoa que está ali diante de você, quando a gente faz esse tipo de julgamento, a gente entra muito nesse conceito de invalidação que você estava falando, né? E a DBT é muito interessante como a DBT mostra o quanto essa história de invalidação gera problemas de autorregulação e que muitas vezes está associada a várias pessoas que têm tendências suicidas, né? Não são só pessoas assim que têm tendências suicidas, mas a gente sabe que muitas sim. Então, quando a pessoa está sentindo uma forte, uma intensa emoção, muitas vezes ela não conseguiu nem aprender a nomear as emoções adequadamente, tamanho processo de invalidação. Outras vezes ela pode até ter aprendido a nomear, mas de uma forma muito falha, porque o invalidante ele falha muito nesse processo, né, de discriminação, ali desde que a pessoa é uma criança. E se eu tenho dificuldade em discriminar o que eu estou sentindo, se eu tenho dificuldade em nomear o que eu estou sentindo, fica mais difícil ainda, eu vou pôr entre aspas, controlar, ou seja, autorregular a emoção. E aí, quando você entra com esse papel da análise funcional que você estava falando, e que a pessoa entende o que ela faz e por que faz, você vai criando ali caminhos na própria análise funcional, né? Eu falava isso muito hoje numa aula de manhã que eu estava dando sobre análise funcional. Às vezes ali no próprio processo de análise funcional, aquilo já é tão terapêutico para o cliente, porque ele consegue identificar o que, não só o que ele faz, mas por que ele faz, e ele tem a validação nossa, terapeuta, ele aprende a ter autocompaixão, né, que é uma coisa muito essencial nesses contextos de suicídio, de risco, né, alto de suicídio. E quando eu consigo descrever isso tudo, fica mais fácil prever e controlar o comportamento. Né? Então, isso tudo, o quanto que essa história de invalidação tem a ver com essa construção da desregulação emocional e que pode sim ser um fator claro de risco de suicídio. Diversos tipos de clientes que a gente atende. Né? Isso, valeu, Carol. E o quanto a gente tem que ter essa compreensão de contexto, né? De como que essa tentativa de suicídio ele vai sendo construído.
Agora, é claro que chegar no nível desse de raciocínio terapêutico vai exigir muito estudo, né? E também uma terapia pessoal, porque a coisa mais legal que você tende a escutar no ambiente terapêutico é eu te compreendo. Eu sei que isso, de uma certa forma, iria acontecer, ou se acontece, existem motivos importantes para isso, mesmo que agora a gente tenha que pensar em mudanças, né? Que é o princípio de aceitação e mudança, que é um princípio dialético muito importante, né? Então, eu aceito aquele momento que eu estou vivendo, mas eu começo a dar os primeiros passos ali para a mudança. Tá? Então, isso é muito rico e também isso é muito importante. Então, é claro que nós vamos ainda perder muitas pessoas, mas existe solução, existe contexto para que esse sofrimento possa ser falado, possa ser melhor refletido e a vida daquela pessoa possa começar a entrar num processo de validação que ela nunca teve antes. Né? Então, a terapia, muitas das vezes, pode ser esses primeiros passos. Né? Quer dizer, a pessoa experimentar validação, compreensão, entendimento de uma forma que ela nunca teve antes na vida. Porque, às vezes, você vai fazer coisas, você vai ouvir de uma maneira que a pessoa não teve nem isso nem com os pais. Porque ouvir é uma coisa muito importante, né? O Rubem Alves fala uma coisa legal, que ele fala assim, a gente faz curso de oratória, a gente deveria fazer curso de escutatória, porque existe muita coisa por trás das palavras, né? A gente tem que ter essa sensibilidade cada vez mais aguçada de entender, de compreender o ser humano. Ixi, então é uma aceitação muito radical, né? E a palavra radical vem do latim radi, que significa raiz, profundo, né? É uma aceitação radical, porque quem é o outro que está na minha frente, né? Quais contingências selecionaram aquele comportamento, né? Então, olhando para essa interação sempre do ambiente, né? E é interessante porque é uma visão tão rica que ao mesmo tempo você não culpa e ao mesmo tempo também você não vitimiza, porque você entende que é um processo profundo de interação. Então aí a gente tem que ter esse raciocínio muito importante para não cair naquele moralismo barato, né? Você deve, você tem, você não pode, você pode, e começar de fato a fazer isso, né? Uma análise funcional muito bem feita. E aí eu acho muito interessante, porque a análise funcional que nós aprendemos é aquela do laboratório, né? Então você tem lá o ambiente, comportamento e consequência. A consequência, e é uma análise funcional muito linear. Ambiente, comportamento, consequência. A consequência é uma coisa. Por exemplo, é reforço positivo ou negativo, ou punição, positivo ou negativo, ou extinção. Quando você vai para a dialética, você vai assim, vamos fazer a análise funcional do comportamento humano, tal como ele é muito complexo, porque envolve pensar, envolve sentir. O ambiente não é só aquele ambiente imediato, né, que elicia ou está relacionado, por exemplo, à emissão de determinados comportamentos operantes, mas tem as nossas sensibilidades, que podem ser provindas de uma hora, de um dia, de uma semana, de um mês, ou da própria história de vida do sujeito. Tem o comportamento tem a cadeia comportamental, então tem muita coisa que você pensa antes de um desfecho, por exemplo, antes de uma tentativa de suicídio. E as consequências, elas são muito variadas, né? As consequências são muito difíceis de você entender porque elas estão acontecendo num plano que, ao mesmo tempo que elas podem ser muito positivas, elas também podem ser muito punitivas, né? E num misto de consequências dado, por exemplo, a emissão de um determinado comportamento. Então, imagina uma pessoa que tentou suicídio. Quais as consequências que ela vai gerar no ambiente? Várias, variadas, de intensidades múltiplas, né? De intensidades variadas. Você tem ali reforço positivo porque vai receber atenção da equipe de socorro. Você tem, por exemplo, reforço negativo porque naquele dia ela evitou de falar com alguém que ela não queria falar, ou de ir no trabalho. Você tem punição também, de repente o pai fala, você está fazendo isso de novo, né? Você não dá valor em ninguém, né? Então você tem muita coisa que vai acontecendo ali no prazo de um dia. E tudo isso vai ter relevância para a gente predizer, vai acontecer de novo ou não, né? A pessoa vai tentar e vai consumar esse suicídio ou não. E o terapeuta vai ter que estar muito esperto nas consequências, porque observar a consequência de comportamento que mantém comportamento também não é uma coisa fácil, porque a gente aprende o antecedente. E o antecedente muito mais é mental, né? A pessoa fez isso porque ela quis, né?
A pessoa fez isso porque existe alguma coisa, um trauma que ela carrega dentro de si. Por isso que ela fez isso porque ela não dá valor na vida. Olha que ela tem pais tão bons, né? E eu vou dizer, muita família invalidante, ela aparentemente é uma família muito feliz, né? Não sei se vocês já viram isso. Bom, e vamos lá. Então, dentro de uma perspectiva das estratégias, que a gente poderia dizer estratégias nucleares da DBT, né? Como é que a gente vai proceder? Então, eu já estou aqui adiantando um pouco. Você tem as estratégias de mudança, né? Resumidamente, você ensinar para o paciente ou dar dicas para o paciente do que ele deve fazer em determinadas situações, análise de tarefas, análises funcionais, análise de solução, treinamento de habilidades, automonitoramento, manejo de contingências, modificação cognitiva. Mindfulness também entra nisso, porque você começa a mudar também uma maneira de lidar com o próprio corpo, utilizando a habilidade de observação para observar as próprias emoções também. Você tem as estratégias de validação, que é aqui que eu queria concentrar um pouco mais, né? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade totalmente invalidante, né? Você não tem um corpinho bonito, o que você vai fazer da vida, né? Você não tem dinheiro para frequentar tais lugares ou comprar as marcas que indicam, por exemplo, o seu sucesso social e financeiro, o que você vai fazer, né? Você, o que você é da vida? Ah, eu sou psicólogo, né? Então, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vem invalidação também. Então, nós vivemos num ambiente invalidante. Eu tenho até uma frase comigo, que não é uma frase de depressão minha, não, tá? Por favor, não entenda dessa forma. Eu acho que é uma frase realista, mas vocês me ajudam. Eu falo sempre assim para os alunos e para quem me acompanha. Cuidado, que é muito difícil você ser reforçador num ambiente ou numa sociedade que te pune o tempo todo, ou que te invalida o tempo todo. Então, por quê? Porque a tendência nossa é cair também na punição e na invalidação. Uma vez que eu sou punido, eu começo a repetir isso também. E a gente vai criando uma fermentação cultural de um ambiente muito difícil para viver. Aonde algumas pessoas vão exagerar na forma de responder e elas vão cometer suicídio. Eu estou falando do suicida, que faz alguma coisa contra si mesmo. Eu não estou falando nem do homicida, que muitas das vezes, numa situação de desregulação emocional e cognitiva, ele acaba desferindo e ferindo ou matando uma outra pessoa. Então, quais seriam as estratégias de validação? Então, eu acho que hoje isso aqui é uma das coisas mais modernas que existe no trabalho de terapia. Mas ela não exige só uma postura técnica, né? Acima de tudo, terapias comportamentais, como diz a Linehan, veio para exaltar e para validar a dignidade humana. Então, ela não é só uma atitude tecnicista, mas ela é uma filosofia de vida, que acaba se inserindo radicalmente nas suas relações interpessoais, né? Então, a validação ela deve ser praticada fora também. Ela não pode ser, por exemplo, só praticada como recurso técnico no consultório, porque nós praticamos muito na nossa vida aquilo que nós fazemos no consultório, porque as nossas atitudes elas são genuínas, elas não são apenas técnicas bem utilizadas. Então, o que seria a validação? E aqui a gente poderia falar de validação tanto fora como dentro do consultório. Empatia. E aí tem poucos estudos sobre empatia na terapia, mas empatia é, de uma certa forma, comunicar, se pôr no lugar do outro, tentar pensar como seria com você. E aí tem uma coisa que tem me ajudado muito hoje como terapeuta, que é o seguinte: se o paciente ele procura terapia e ele já entra no consultório procurando você, ele já merece a sua admiração. Então, isso é uma forma de valorizar. Segunda coisa, dependendo da história de vida dele, ele passa por situações tão difíceis que você talvez não aguentaria uma semana. Então, por mais que ele venha pedir sua ajuda, ele pode ser mais forte do que você imagina. E a gente vai tentar descobrir isso na relação terapêutica. E aí, o que a DBT ela faz? Ela comunica ao paciente que o que ele sente e pensa, que a perspectiva dele é válida.
Olha que interessante. Por mais que você talvez não possa concordar, que ele diz para você, eu tive vontade de morrer, eu tive vontade de usar todas as drogas do mundo, eu usei mesmo, eu tenho vontade de matar muitas pessoas, eu tenho vontade de estrangular muita gente, e a perspectiva dele é válida, a perspectiva dele é real. Faz sentido dada a história de vida dele. Então faz sentido porque é uma história construída. Então, se ele chega lá com os braços todo cortado, por exemplo, cada corte que ele deu pode ser a história de uma contingência aversiva ao longo da história de vida dele. E aí, o que eu vou fazer na estratégia de validação? Ouça com total consciência, ou seja, esteja presente. Esteja muito atento. A Linehan, ela tem umas tiradas em algumas coisas que ela escreve, que ela joga em direta para algumas abordagens aí, mas eu não sou polêmico, eu não vou ficar brigando com ninguém. Mas ela fala, terapeutas não podem dormir em sessão, né? Ela fala dessa forma, né? Terapeutas têm que estar atento e presente o tempo inteiro para os seus pacientes, né? Então esteja atento, porque você está salvando uma vida, não validando a sua perspectiva teórica, né? Reflita com cuidado a comunicação do cliente. Tenta pensar, tenta entender o que se passa, né? Eu tenho uma paciente borderline, e como todo borderline, ela é exagerada em tudo, né? Então ela tem uma banda de rock desenhada no corpo todo. Ela gosta de um determinado estilo de música e tal, e ela é muito intensa em muitas coisas. E ela tem a tendência de tomar medicação toda tarde. Toda tarde ela toma medicação e dorme a tarde inteira. Então ela tem esses apagões o tempo todo, né? E o mais interessante de tudo é que o dia que ela não tem um apagão é quando ela vai para a terapia. E ali a gente pode conversar. Então, eu disse para ela o seguinte, olha, faz todo sentido você ter os seus apagões, você tomar a medicação e dormir a tarde inteira. Mas que legal também você vir aqui. Eu não estou invalidando o que ela pode fazer, porque apagão a gente quer também ter de vez em quando. Quem nunca chegou em casa e não quis só tomar um copo de vinho, sei lá, deixa eu ver quem tem cara que bebe mais aqui, beber um copo de álcool e simplesmente tomar um sonífero e apagar a tarde inteira. Isso faz sentido para a vida de muita gente, porque você já teve essa vontade de fazer isso. Você já teve a vontade, sei lá, de pegar a sua canoa e ficar na beira do rio sozinho pescando. Você já teve vontade de sumir no meio do mato e ficar ali. Isso também é uma forma de apagão, se a gente for observar em termos funcionais. Então, só que ela faz de forma exagerada e muito frequente. Só que faz sentido para a vida dela. Eu não vou tirar isso de uma vez ou dizer que a perspectiva dela está errada. Mas aos poucos eu vou mostrando para ela que ela pode ter outras alternativas. Inclusive, de vez em quando, apagar também. Porque eu não posso subestimar a intensidade desses sentimentos que ela tem durante a semana. Entende? Então, em vez de eu invalidar com regras muito bem estabelecidas, muito pré-estabelecidas, eu vou compreendendo as contingências que estão governando aquele comportamento e aos poucos eu vou criando outras contingências junto com a paciente. Então, ela já vai para a terapia. E olha que interessante, ela manda mensagem às vezes à tarde, significa que ela não está dormindo. E aí você tem a resposta. Enfim, tem algum movimento de mudança acontecendo. Faz sentido isso para vocês? Beleza? Estou passando a mão na cabeça da paciente concordando com ela? Não. Estou invalidando o que ela está fazendo? Não. Mas o mínimo esforço que ela faz pode ser, então, pontuado na terapia. Ok? Arthur, Oi. o Pedro colocou há alguns minutos atrás, quando você, e eu vou fazer a pergunta agora porque você voltou nesse assunto também, né? Se você poderia dar um exemplo de não culpar, mas ao mesmo tempo não vitimizar. Então, nem que medida você não culpa, mas também não leva não reforça esse vitimismo, né? Sim, o Na paciente. verdade, Pode falar, Pedro. eu fiz essa pergunta um tempo atrás, mas para mim esse exemplo ficou muito claro. Mas se você quiser reforçar, esse último exemplo que você acabou de dar ficou muito claro para mim isso. Reforço. Então, olha só. Imagina, por exemplo, uma situação. O paciente ele briga com um familiar seu em casa, sei lá, discutiu com a mãe e ele pega o carro com 1 litro. Ele vai ter comportamento para-suicida, geralmente. Imagina um paciente hard. Só que eu queria tirar da cabeça de vocês que DBT é só para borderline. Não é. DBT é para aqueles pacientes hards.
uso de droga, tudo que for muito intenso e frequente. Claro que a gente tem os borderlines como os melhores exemplos, mas não só eles, né? A Linehan também, quando ela começou isso, ela nem sabia muito bem o que era borderline. Ela foi saber isso muito depois, né, que ela foi fundamentando a teoria. Mas imagina, por exemplo, um paciente hard, um paciente muito intenso. Então ele discute com a mãe, pega lá uma garrafa de vodka, entra pro carro, começa a beber no volante e começa a acelerar esse carro com risco de morte, de acidente, envolvendo outras pessoas. Depois ele para, fica a noite inteira numa praça ali, bebendo e tal, e tem experiências com droga, e no final de tudo isso, ele não sabe o que ele fez e foi parar na delegacia. Você fala, caramba, esse cara botou a vida de muitas pessoas em risco, a própria vida, ele infringiu leis, e além do mais também, ele deixou a mãe dele num estado provavelmente perplexa, né? Ela deve estar num estado de muito sofrimento também. Então, ele causou muito no ambiente. Beleza, chega no consultório, ele conta isso para você. Primeiro fator que você deve observar, ele está te falando. Ele está respeitando você como profissional, ele está te falando. Então, isso aí você já merece falar, opa, peraí, tem um comportamento aí que é reprovável, né? Dada a intensidade que esse comportamento oferece risco de morte para as outras pessoas. Ele é um comportamento para suicida, digamos assim, né? Totalmente reprovável, mas eu vou chegar para ele e vou falar isso? Olha o que você fez, porque ele já vai ouvir isso da cultura, e eu não vou ficar repetindo padrão cultural. Então eu vou dizer, olha, eu compreendo o que você fez é muito perigoso, nós vamos ter que achar outras estratégias para você lidar com esses sentimentos, porque isso não pode acontecer novamente, até mesmo porque a sua vida é importante também, entre tudo que aconteceu. Mas existe sim uma compreensão dada que, de repente, a única coisa que você conseguiria fazer naquele momento para regular suas emoções. Agora, aqui na terapia, a gente tem que achar outras formas de regular suas emoções. Vamos lá? Vamos tentar? E aí você vai entrar com as estratégias, né? De mindfulness, de observação desses sentimentos, mais tarde, depois do treinamento de habilidades interpessoais e assim por diante. Entende? Então, na verdade, que você não pune, porque você também precisa do relato dele nas outras sessões, ele tem que ser aberto e sincero com você, assim como você também vai ser com ele. Claro que você vai sentir uma chateação, porque de repente ele estava indo muito bem no tratamento e depois da 20ª sessão ele teve, entre aspas, essa recaída, que para pacientes hard é esperado, né? Mas ao mesmo tempo que você não pune também, você é muito assertivo, e aquela assertividade com amor, né? Não concordo com o que você faz com a própria vida, mas eu quero de coração aberto pensar com você outras possibilidades para lidar com essas situações tão sofridas que você vem enfrentando. Por quê? Porque talvez a mãe da qual ele discutiu e brigou, eles têm talvez uma história muito triste. E lidar com determinadas situações que a família impõe pode ser muito difícil para aquela pessoa, né? E aí você, com as análises funcionais bem profundas, bem feitas, você vai criando, por exemplo, um universo cada vez mais de confiança e de mudança dessas situações. Então veja bem que de repente ele discutiu com a mãe, mas ele entrou para o quarto. E ele bebeu o vodka dele no quarto, já foi um passo de melhora, ok? Então, mais uma vez, a análise funcional em cadeia e mostrando para ele que teve um passo. Já não dirigiu, por exemplo, embriagado, já não botou a vida das pessoas em risco e já não parou na polícia. E assim até o ponto em que ele pode tolerar emoções extremamente aversivas e muito difíceis, mas que ele não precisa se prejudicar e que ele não precisa, por exemplo, ter comportamentos para-suicidas e que ele não precisa se cortar, e que ele não precisa beber descontroladamente, entende? Então isso também vai ser construído. Raras vezes um paciente ele vai mudar isso de uma semana para outra, ainda mais quando eles são muito intensos e muito frequentes. Eu não sei se eu consegui te responder, Pedro, mas assim, pensando aleatoriamente seria isso, né? Perfeito, obrigado. E como que isso, só complementando, né? Como que isso está relacionado com uma coisa que você colocou também alguns minutos antes, que é extremamente importante. A gente não cansa de falar isso para os nossos alunos, mas nem sempre a regra é seguida mesmo, né? A gente também sabe disso, da questão da terapia pessoal, né? Eu conheço várias pessoas que são terapeutas, que nunca passaram por um processo de terapia pessoal.
Eu não vou dizer que essas pessoas sejam terapeutas ruins, porque eu não acho que seja isso, né? Mas eu acho que tem uma parte que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende em pós, a gente aprende estudando sozinho, em cursos de formação que a gente faz, que é técnica. E tem uma parte que você só aprende trabalhando as suas próprias dificuldades pessoais, fazendo as suas próprias análises funcionais, e se colocando ali numa posição de vulnerabilidade diante de outra pessoa que é um terapeuta, né? Então, eu penso que se vocês querem continuar esse caminho nas terapias contextuais, eu não consigo ver isso desatrelado, né, da terapia pessoal, porque tem uma parte que é técnica, mas isso que o Arthur estava falando da validação, ela é extremamente, para eu conseguir validar bem alguém, eu preciso também ter um processo muito bom de autoconhecimento e também de autorregulação, porque se eu não consigo me validar, se eu não consigo ter autocompaixão, né? Como que eu vou ter compaixão também pela história do outro? Ou eu ter compaixão pela história do outro, mas às vezes eu vou ficar muito numa posição de desigualdade. Eu em cima, a terapeuta, a autoridade, e o paciente abaixo, a pessoa que está aprendendo comigo. E muitas vezes, se a gente não experimentar esse processo de vulnerabilização na nossa terapia pessoal e nas relações que a gente tem com as pessoas, fica difícil fazer isso, como o Arthur colocou antes, de uma forma genuína. Fica parecendo forçado, né? Você está ali validando, mas parece que é receitinha de como validar. E às vezes a validação, eu penso que as maiores validações, elas ocorrem assim em contextos de muita conexão emocional mesmo, em que aquele cliente te toca, você consegue tocá-lo porque ele te tocou e às vezes em algo que é muito parecido também com a sua própria história. Até quando a gente fala dessa questão do suicídio, né? Eu já tive alguns pacientes, e vez ou outra eles perguntam, quando eles estão falando da vontade de morrer, do desejo de morrer, eles me perguntam às vezes, o Arthur já deve ter passado por isso, talvez alguns de vocês também. Sim, você algum dia já pensou em tirar a sua vida? Você algum dia teve vontade de morrer? E aí fica muito fácil para a gente cair naquela armadilha de devolve a pergunta para o cliente, né? Emitir comportamentos de fuga na sessão, porque às vezes é aversivo, né? E o quanto às vezes você só vai ter coragem de dizer, caso você tenha tido essa experiência, se você teve ou não, você só vai ter coragem se você já passou por contingências em que você se vulnerabilizou, em que você é capaz de lidar com o seu próprio sentimento de vergonha, com com seus pensamentos de que o cliente talvez vai te julgar como um terapeuta que não é lá tão efetivo, né? Então, assim, acho que a terapia pessoal é o que nos garante isso, né? Quando alguns clientes me perguntam isso, eu acho que se fosse alguns anos atrás, muitos anos atrás, talvez eu não conseguiria ser tão genuína como eu sou hoje, né? De uns anos para cá. Porque eu acho que é um processo que a gente vai aprendendo ao longo do nosso exercício profissional, da nossa terapia pessoal, das vivências com as pessoas, né? De dizer para a pessoa. Já tiveram algumas situações em que, quando o cliente me perguntou, aliás, teve clientes que nem precisaram me perguntar. Eu falei para o cliente, eu sei exatamente o que é estar nesse lugar que você está. Eu sei exatamente o que é estar aí. Às vezes, se for terapêutico para o cliente, eu até compartilho experiências difíceis, de uma forma muito resumida, assim, porque o objetivo maior é promover essa conexão, experiências difíceis que eu já tive na minha vida e que me fizeram sentir vontade de morrer. Eu nunca tive um plano de suicídio, eu nunca pensei, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas aqueles exemplos que o Arthur disse, né? Ai, por que um caminhão não passa em cima de mim, né? Por que eu não estou aqui nesse avião, ele cai? Sabe, essas coisas assim, que às vezes você está numa situação tão de miséria na sua vida, que o que a fuga maior para essa situação de miséria é a morte. Né? Então, assim, eu acho que a gente só consegue expressar, ser vulnerável, estabelecer essa conexão, quando a gente também tem muita segurança em fazer isso. Segurança não no sentido de que a gente não vai ser punido, porque a gente nunca tem essa segurança. Mas em várias situações, eu já tive um lugar de segurança,
né? E quando eu não tive, eu fui buscar. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tive um acidente em que eu me machuquei muito e sofri muita dor física. E foi muito traumático porque eu tinha, há 2 anos antes, sofrido outro acidente. Então, eu tinha acabado de me recuperar do primeiro e eu sofri outro acidente. E nesse segundo acidente, eu comecei a desenvolver alguns sintomas de transtorno de estresse agudo, que depois se transformou em TEPT. Isso tem 10 anos, mais ou menos, né? Então, eu já tenho quase 20 de profissão, eu já era terapeuta, já tinha feito muita terapia, quase 10 anos de terapia desde o início do curso de psicologia. E naquele momento eu estava numa situação de miséria tão grande, porque uma coisa é você ler sobre o TEPT, outra coisa é você acordar no meio da noite, flashbacks de tudo que te aconteceu, você ter pesadelos, você ter um descontrole emocional que você jamais pensou que você pudesse ter em algum dia na sua vida, por alguma situação que você sofreu. E eu me lembro que era uma situação tão dolorosa do ponto de vista físico e emocional, que o físico, eu percebia que as pessoas conseguiam validar bem a minha dor, né? Mas a parte emocional, as pessoas validam até certo ponto, né? Como se, sei lá, passou um mês, você já devia estar bem. Mas não é assim que funciona quando você vem de várias experiências traumáticas e aquela desencadeia sintomas graves de TEPT. E aí eu me lembro que eu escolhi compartilhar isso com pouquíssimas pessoas naquele momento. E eu estava numa situação de TEPT tão difícil que eu não tinha condição nem de sair para ir para terapia. Porque para ir para terapia eu precisava ir só. Não tinha quem pudesse me levar. Que eu teria que contar, provavelmente, aconteceria um monte de coisa, enfim. E o que eu fiz naquele momento foi tentar, diante do meu conhecimento, porque eu já tinha também tratado vários pacientes com TEPT, tenho muita experiência em trabalhar com TEPT, né? Foi difícil também estar nessa posição, acho que por isso, foi muito doloroso. E eu fiz uma hierarquia de exposição para mim mesma e pedi auxílio para o meu marido na época. Ele me auxiliou expliquei para ele, né? Ele foi meu AT durante um tempo, 4 meses. Ele foi meu AT. Eu expliquei para ele qual era o raciocínio de passar por aquilo e tudo, o que ele tinha que fazer, como ele tinha que me dar o suporte. E quando eu consegui ter uma certa independência para eu conseguir sair de casa sozinha, sem a presença, sem que ele tivesse que me levar, já que ele tinha que me levar em tantos lugares, fisioterapias que eu tinha que fazer, ele já estava sobrecarregado, né? Não podia se ausentar mais do trabalho do que ele já estava se ausentando para me dar esse suporte. E eu me lembro que depois de uns 4 meses eu consegui ir para terapia sozinha. E eu me lembro que foi uma experiência, assim, muito pavorosa, né? Assim, é um medo muito estranho que você sente. E eu me lembro que quando eu cheguei à terapia, o que eu disse para a terapeuta foi: olha, eu vim aqui, contei o que tinha acontecido, contei dos meus sintomas do TEPT, e eu vim aqui com um objetivo muito específico. Eu não vim aqui para fazer hierarquia de exposição, expliquei para ela que eu já estava, né, no meu processo de exposição e estava vencendo bastante esse processo, estava conseguindo, inclusive estar lá era um passo assim, mas que eu queria um ouvido. Foi isso que eu disse para ela na ocasião, né? Porque o meu marido ouvia um pouco, mas tinha coisas que era muito aversivo para ele ouvir, como isso. Nossa, que vontade de não existir, de morrer, de não estar aqui para estar passando pelo que eu estou passando. As pessoas que nos amam têm muita dificuldade, naturalmente, de ouvir coisas assim. Então, eu disse para ela, olha, eu estou aqui porque, em primeiro lugar, eu quero um ouvido. Eu quero ter um lugar em que eu possa falar tudo que eu estou sentindo e pensando, sem que as pessoas vão me dizer que vai passar, ou que eu não deveria estar sentindo aquilo, que eu já fiz tanto, eu já fui forte em tantas situações, né? Eu só quero que você me escute. Eu falei para ela, eu não quero que você faça nada, eu não quero que você tente mudar nada, eu não quero que você faça hierarquia nenhuma, eu não quero tarefa de casa, eu quero que você me escute. Ela era uma terapeuta comportamental também, né? Eu quero que você me escute. E aí foi muito engraçado porque ela ficou muito assim impressionada, ela disse, né, com as coisas que eu estava fazendo por mim mesma.
E ela disse, em algum momento ela tentava forçar uma tarefa, uma mudança, e um dia eu sentei com ela de novo e falei, olha, eu vou dizer de novo, eu sei que como terapeuta você deve estar sentindo que você não está fazendo nada. Você quer trabalhar, eu vejo, porque eu também sou terapeuta comportamental e a gente quer trabalhar, a gente quer mudar, a gente quer aplicar técnica, mas eu tô te dizendo que o que eu preciso de você é o seu ouvido, e que isso para mim é altamente terapêutico. Eu fiquei uns meses na terapia com ela e realmente foi muito, muito bom poder compartilhar aquilo tudo com ela, sem que ela tentasse mudar, porque era o que as pessoas provavelmente fariam na situação. Eu já estava no meu processo de mudança, senão nem não teria conseguido chegar lá na terapia, não conseguiria ter feito esse processo, né? E fui escalonando aí na minha hierarquia de exposição, e foi extremamente terapêutico porque ela entendeu o papel dela ali na validação e como que esse acolhimento, né, vai nos devolvendo. Acho que essa validação é muito importante nesse sentido, né, porque isso nos devolve, isso nos traz de novo aquele sentimento de conexão emocional. Um dos sintomas que você tem quando você tem TEPT, não sei se vocês já tiveram, alguns de vocês, mas um dos sintomas que a gente tem é uma sensação de distanciamento afetivo das pessoas, mesmo aquelas pessoas que você ama muito. E foi muito interessante, porque quanto mais ela me validava e me escutando, interessada no que eu estava dizendo, sem julgar ou mudar nada, não querer mudar o que eu estava sentindo, mas eu sentia e conseguia me conectar com ela, e fui me conectando também como eu sempre fui conectada com outras pessoas, né? Porque eu tinha perdido aquilo temporariamente por tudo que tinha me acontecido. Então, assim, e por que eu tô compartilhando essas coisas tão pessoais com vocês, né? Porque eu acho que às vezes é isso, a gente tá na posição, às vezes, de professor ou de terapeuta, e a gente, às vezes, precisa sair da nossa zona de conforto e dividir com o nosso cliente ou com os nossos alunos, né? Nos cursos aí que a gente dá, o tanto que às vezes a gente também é miserável, a gente já esteve numa situação de miséria, e o quanto é difícil mesmo, viver não é fácil, né? Viver é muito difícil, regular as emoções é muito difícil, viver num ambiente de choque é muito difícil. Às vezes, querer manter-se vivo é muito difícil, né? Já teve situações na minha vida que era... Eu até brincava, eu falava assim, nossa, não sei se vocês acreditam em Deus também, né? Mas eu brincava assim, se Deus chegasse diante de mim e falasse, você quer ficar aqui na Terra ou você quer ir embora? Eu vou te levar de volta. Eu falava, me leva, né? Por favor. Tudo, eu jamais teria coragem de tirar minha própria vida. Isso, pelo menos, não fez parte da minha própria experiência, né? Mas algum sentimento de vontade de morrer eu já experimentei em várias situações de miséria da minha vida. E às vezes a gente valida muito mais, a gente consegue esse nível genuíno que o Arthur estava colocando de validação, quando a gente compartilha com o cliente as nossas misérias, né? E afinal de contas, todas as terapias contextuais trabalham muito em cima disso, dessa vulnerabilidade e de o quanto a gente está numa posição de igualdade. Eu acho que isso é um exemplo mesmo de aceitação radical, disso que o Arthur estava falando. Eu não vou me alongar mais, que às vezes eu falo demais. Tá ótimo. Obrigada pelos ouvidos de vocês. Sim. Posso contar um negócio aqui? Assim, uma vez eu viajei com a Carol, aí dentro do avião, ela olhou para mim, o avião decolando, ela falou assim, se esse avião cair agora, eu não tô nem aí, eu já tô pronta. Eu falei, não fala isso não, que é uma coisa que eu já tive vontade de morrer também, mas eu tenho muito medo. Então, são sentimentos ambivalentes que a gente tem. Tem Sim, hora que a gente tem essa vontade mesmo de falar, olha, eu estou preparado, se a minha vida acabar agora está tudo bem. E não é um desprezo necessariamente da vida e nem das pessoas. É uma forma que você olha para um lado e para o outro e realmente você pensa, né? Talvez um sentimento de querer existir de uma outra maneira pode fazer todo sentido dadas as situações que a gente passa na vida, né? Mas eu também já tive muito isso, assim, em determinados momentos da vida também, pensar dessa maneira, e aí é interessante por quê? Porque o meu ouvido clínico é mais refinado agora. Quando o paciente ele fala isso, você consegue sacar. Você talvez não tenha claramente o que ele está passando, dada a narrativa que nunca é perfeita.
mas você consegue entender além do que ele está dizendo, você consegue compreender profundamente que faz sentido quando ele diz a vida não está valendo a pena em determinados momentos para mim, né? E aí a graça da coisa é você também já ter passado por isso nesse encontro que você tem com o paciente, numa forma genuinamente radical de falar, bom, não é eu vou encontrar o sentido para você, é nós vamos encontrar sentido nisso tudo, entende? Então é uma construção, né, a partir de uma relação terapêutica muito interessante, de um raciocínio dialético muito rico também, entende? E é despojar, né, dessa ideia de que a gente é a autoridade do conhecimento, e a gente também é muito miserável, né, gente? Sim, E também não significa que a gente não tenha valor. sim, claro, com É certeza. a dialética, né? A gente é miserável, mas a gente também tem muito valor, né? A gente é muito valoroso também. Sim, ok. Tem perguntas aqui? Será que o Valdeir, será que se eu tivesse vivendo na mesma contingência que ele, não se comportaria como ele? Sem dúvida, né? Tudo se deve às contingências, não às contingências necessariamente tão imediatas, né? Porque cada um também tem a sua individualidade que não pode ser obscurecida. Mas histórias de vida muito semelhantes, às vezes, podem ter, sim, desfechos muito semelhantes também, né? Então, isso é uma questão de empatia, né? É importante a gente se colocar no lugar do outro e tentar ver a partir de uma reflexão profunda, como é que seria com a gente, né? Assim. A Tainara pergunta, o que fazer quando o cliente não consegue ser vulnerável? Eu costumo falar que terapia é você começar devagarzinho a bater numa rocha. Toda sessão você vai dando uma pancadinha, porque ela vai quebrando uma casca, outra casca, outra casca. Vamos lembrar daquele livro, achei tão legal aquele livro que eu li um tempo atrás. Eu li, depois saí recomendando para todo mundo, depois as pessoas falaram que era, nossa, olha que livro inovador. É O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Acho que aquele livro tão bacana para vocês terem uma metáfora de como a vulnerabilidade ela é difícil. Porque para o cavaleiro ele conseguir sair da armadura, ele tinha que chorar. E as lágrimas eram uma forma de estar, né, talvez amolecendo ali, arrancando as partes daquela armadura, né? Então, a vulnerabilidade ela não vai acontecer de uma vez. Pode ser que sim, de repente há um estouro ali e tudo pode fazer sentido, mas na maioria das vezes ela é uma construção que vai haver um desfecho muito interessante, né? E tem uma coisa, eu acho que é o Valdeir que me falou hoje, um paciente dele está voltando. E aí um paciente dele disse que quer voltar a fazer terapia com ele de novo, porque ele era um paciente do estágio dele lá na Univangélica. Eu lembro de eu ter falado assim para ele assim, calma, que se você foi um terapeuta genuíno, ele vai voltar, porque eles voltam para o lugar onde eles foram aceitos e validados, né? E essa volta dele pode ser uma tentativa de continuar vivendo, a gente não sabe, vamos ver o que vai acontecer, né? E como proceder para que eu consiga estabelecer um vínculo de confiança efetivo? Muita terapia pessoal, muita leitura, muito preparo, porque isso não é só uma habilidade técnica, né? Ela é uma filosofia de vida também. É um jeito de viver. Por quê? Porque muitas das vezes você está fazendo ali no consultório de uma forma tão genuína que sai de forma natural. Ser reforçador não é tipo, eu sou habilidoso em ser reforçador porque é uma técnica, entre aspas, que eu sei. Não, isso é natural. Sai de uma forma muito genuína e espontânea, às vezes, porque vai fazendo parte do seu jeito a cada momento que você vai evoluindo como pessoa e como terapeuta. Então, é claro que existe diferença assim, entre o que eu sou na vida, no meu dia a dia, e eu estou lá na clínica, mas existe muita semelhança também, porque não dá para você deixar a sua história da porta para fora, né? Sua história vai entrar com você no consultório, suas feridas. E aí eu tenho uma teoria comigo, né? Eu não consigo escrever essa teoria, mas a teoria comigo é eu não concordo com terapeuta higiênico. Terapeuta higiênico é aquele terapeuta bem resolvido, sabe? Assim, eu tenho que ser terapeuta bem resolvido. Você tem que ser terapeuta atento às suas dores. Elas vão aparecer de uma certa forma e você vai ganhar a habilidade de lidar com elas, né? Agora, você achar que você não vai sentir nada e que a habilidade é não sentir mesmo e não se deixar ser impactado por uma história de vida, eu acho que você está muito longe de ser de fato terapêutico. Talvez você seja analista mesmo, mas terapeuta, não. Uhum.
E aí, puxando um pouquinho, né, para a ACT, para os processos de flexibilidade psicológica, a gente vai flexibilizando. E é um processo mesmo para a vida, né, que não é um processo pronto, né? É isso que você fala, é muito importante, né, Arthur? Não é o terapeuta bem resolvido, não é a pessoa flexível. Eu acho que é um processo para a vida, porque, por exemplo, quando a gente, por exemplo, quando eu vou compartilhar um exemplo tão pessoal como esse, é claro que passaram várias coisas pela minha cabeça, né? Todos nós somos capturados, às vezes pelo sentimento de vergonha, de anunciar a nossa miséria, seja hoje ou no passado, de o que as pessoas vão pensar. E todos nós, o tempo todo, vivenciamos experiências assim. Mas aos poucos a gente vai, e tem a ver com a pergunta da Tainara, né? Acho que da Tainara mesmo. À medida que você vai conseguindo ser vulnerável com o seu paciente, ele vai se sentindo que você é um porto seguro onde ele pode ser vulnerável também. Só que você, às vezes, está no mesmo processo que ele, né? Você também aprendeu que você tinha que controlar tudo, que é feio se expor tanto, que você não ficar falando tanto das suas misérias, porque as pessoas vão te julgar, porque as pessoas vão te achar menos eficiente, ou por isso, por aquilo. E as pessoas até podem pensar isso mesmo, né? Mas quando você se liberta disso também é muito libertador. Estava achando outra palavra, mas acho que é essa palavra mesmo que descreve, né? E aí, assim, nem sempre eu fui assim, né? Vir aqui um vídeo que provavelmente vai lá para o nosso canal do YouTube e falar essas coisas tão pessoais de mim, né? É muito difícil para mim fazer isso há muitos anos atrás. É algo que eu fui conquistando na minha caminhada e que eu ainda procuro conquistar, porque nem sempre é fácil. Às vezes a gente esbarra nesses processos de inflexibilidade psicológica, na nossa história de invalidação, e tantas outras coisas, e o que a gente quer fazer às vezes é só fingir que tá tudo certo, né? Que não, né? Eu te entendo, mas da minha posição daqui, né? E eu procuro mostrar isso muito para os meus pacientes, que eu te entendo como é ser miserável, porque eu também sou. Em algumas situações, eu experimento muita miséria. Assim como meu cliente, assim como cada um de vocês, né? Então, é um processo que a gente precisa aprender mesmo vivencialmente. Não tem outra forma. É um processo doloroso mesmo, né? Aprender isso não é fácil, não. E vai além de um curso de graduação. Sim. Vai além, porque é uma postura para a vida, né? Eu acho que os meninos do estágio já perceberam isso, né? A graduação, ela te dá regras, e às vezes muito rígidas a serem seguidas. Você vai ter que se libertar disso. Olha que interessante. Também que é dialético, né? Ao mesmo tempo que você aprende psicologia, você tem que ir saindo dela, porque senão ela te engessa. Ela te engessa, ela te deixa muito é, distante realmente de experiências genuínas das pessoas, né? Eu acho que é isso, né? Não sei. Eu fiquei muito contente hoje, né? Acho que vocês foram uma audiência muito reforçadora, né? Prefiro só, nós temos aqui 15 milhões de pessoas, do que, né, muita gente que desatenta. Aham, tudo bem. A Fabrícia aí, oi, nossa presença internacional. Oi, Arthur. Eu queria fazer um comentário também, Sim, se tiver tempo ainda. claro. Assim, aqui nos Estados Unidos existe muito a questão da medicina defensiva, né? E eu não sei se aí é a mesma coisa no sentido de o receio que a gente tem, né, de um paciente morrer por suicídio e a questão do processo legal, de ser processado legalmente, né, ou por o que a gente fala de malprática, né? Mesmo você com todas as boas intenções, documentando tudo, né? Então a gente vive. Eu senti muito tempo, né, quando eu estava trabalhando em clínica comunitária de saúde mental, essa pressão enorme, né, de embora eu fiquei um pouco paranoica, na verdade, com a questão de documentar tudo exageradamente e isso tira um pouco o foco da relação terapêutica, do estar com o cliente, porque por sentir esse medo de fazer alguma coisa errada, processual ou de procedimento, ou, enfim. E
ou descuidar de alguma maneira, né, e receber uma consequência legal, danosa, perder sua licença, coisas assim, né? Então, eu tive que lidar muito com esses medos, né, e essas paranoias. E, além disso, a questão do suicídio, né, assim, que o suicídio é um tema que é muito tabu ainda, né, agora, obviamente, né, a sociedade está ganhando muito, muito espaço, né, para falar sobre isso abertamente, mas então, eu acho que o terapeuta tem que se perguntar o quão confortável realmente estou em ouvir sobre isso. É o primeiro ponto, porque esses dias eu escutei um treinamento. Eu tenho uma cliente agora, né, que comecei a trabalhar com ela na clínica particular, e depois de 2 ou 3 sessões, ela me mandou uma mensagem falando: acabei de sair do hospital por um atentado, né, de suicídio. E aí isso já desencadeou, então eu fiquei me observando, né, e tentando reagir terapeuticamente e naturalmente ao mesmo tempo, observando as minhas reações, o meu desconforto, as minhas questões e me dando o tempo de me reajustar para agir terapeuticamente, seguindo o que eu sei da terapia comportamental dialética, né? Inclusive, a Linehan fala que tem aquela regra de 24 horas depois da hospitalização, né? De você não para não receber atenção como reforço positivo, mais ainda, né? Também da parte do terapeuta. Quando eu estava aprendendo ainda, né? Foi muito interessante uma vez, eu deixei a minha supervisora louca, porque a minha cliente adolescente, eu tinha referido ela para um hospital, né? Ela tinha plano de suicídio, referi para o hospital. Isso tive que fazer várias vezes, infelizmente. Algumas vezes foi terrível, algumas vezes valeu a pena a experiência e realmente preveniu, né, que algo pior acontecesse, e algumas vezes traumatizou as pessoas. E elas ainda voltaram para mim. E ainda eu tinha que tratar com trauma também. Mas, enfim, aí essa primeira vez que aconteceu essa hospitalização, o que eu fiz? Fui no sábado, peguei meu carro, dirigi 1 hora para chegar no hospital hospital psiquiátrico onde ela tinha sido hospitalizada. Porque eu falei para minha supervisora: eu preciso saber para onde eu mandei essa criança, essa adolescente. Eu não consigo eu não consigo lidar com não saber onde ela está, como é que ela está. Então, tudo aquilo, as lacunas que eu tinha eram preenchidas com os meus medos, né? E aí fui lá, fiz uma visita, né? Falei com a trabalhadora social e falei com a minha cliente por alguns minutos. E no final, minha supervisora ficou louca comigo, né? Mas não é assim, a DBT, a regra de 24 horas, você nunca pode fazer isso. Enfim, aí eu aprendi a lição, mas ao mesmo tempo, a cliente, a mãe dessa cliente era um pouco desconectada. E, de certa maneira, eu ter ido lá, ela ficou chocada no sentido: você saiu da sua casa, você veio aqui me visitar, saber como é que eu tô. Teve um efeito chocante no sentido de você realmente se preocupa, né? E isso ajudou muito a terapia, a continuação da terapia depois que ela voltou, que ela saiu e voltou para a terapia depois do hospital. Mas, enfim, então essa foi uma experiência interessante que eu comecei errando, né? E aprendi. Mas eu acho muito difícil ainda, né, lidar com... Alguém perguntou sobre esse equilíbrio, né? E você também comentou essa questão de não reforçar e, ao mesmo tempo... Porque a validação não significa que eu concordo, né? A validação faz sentido. E eu gosto muito de usar essa expressão, mais do que eu entendo. Eu acho que eu entendo, eu faço essa diferenciação. Eu falo, eu entendo se eu vivi isso também, algo muito similar. Se eu não vivi algo muito similar, eu digo faz sentido o que você está sentindo, né? Faz muito sentido sentir isso nessa situação. E então, eu acho muito difícil ainda. Então, eu ainda, né, nessa situação com essa minha cliente, agora, recentemente, eu percebi algumas reações minhas e algum desconforto meu com comportamentos que na DBT se chama de comportamentos que interferem na terapia. Por quê? Porque eu não me sinto confortável em trabalhar com alguém que tem inúmeros comportamentos que interferem na terapia, como faltar às sessões, cancelar as sessões, nunca fazer o diário da terapia comportamental dialética. E eu realmente, eu tentei
trazer o equilíbrio, porque eu sou assim na minha personalidade. Eu sou muito rígida e dura e sou muito, muito mole e cheia de compaixão e suave ao mesmo tempo. E ficou nítido para mim minha personalidade com a cliente, e eu deixei isso claro para ela, que eu podia ser as duas coisas para ela. Eu falei para ela, você me dá a permissão de, como é que fala em português? De chamar você, de chamar a sua atenção para certos comportamentos que eu sinto que você está escapulindo pelos meus dedos no sentido do compromisso que você fez com a terapia. E aí usei aquela técnica da Linehan, né, de falar, vai ser difícil, né? Realmente, você quer fazer? Olha, eu vou te falar como é que vai ser. É assim, você tem certeza que você quer fazer? E tentando jogar a responsabilidade para ela. E ao mesmo tempo falando para ela, você não pode falhar na terapia. Não tem como. Terapia não é performance. Não é... você não vai falhar, não tem como falhar. É o que é e você vai vir do jeito que você está. Então, eu vou ser o que vou pressionar um pouco ela na parede, ao mesmo tempo você é uma almofada para ela cair. Então, eu tento criar esse equilíbrio, mas eu vivo conflitos. Eu vivo conflitos que eu tenho que me reajustar às vezes, com um pouco de ansiedade com relação a esses comportamentos e um pouco de desconforto de não gostar de me sentir nessa posição em que eu tento bloquear os comportamentos que interferem na terapia e às vezes não é efetivo. E aí eu me sinto desconfortável. É isso. Valeu. Bom demais. Experiência, troca de experiência. Mas é muito isso, é essa questão dialética, onde você tem que ser amoroso e duro ao mesmo tempo em alguns aspectos, né? Onde você tem que flexibilizar, mas você também tem que colocar regras. Onde você tem que ir até a paciente, mas não ir ao mesmo tempo. Então, mas essa conjugação que eu acho que é a arte da terapia, né? Que é uma arte que a dialética enfatiza muito. A ideia de que a gente vai fazer as duas coisas, né? Então, não dá para ser só duro, porque aí a gente culpabiliza, e não dá para ser só amoroso, porque daí a gente reforça muito comportamento inadequado, sem sinalizar, por exemplo, onde é que existe problemas nas relações da pessoa, mas ter essa habilidade de dizer, olha, existe uma dureza, existe uma assertividade que ela pode ser até trabalhada com aversivos, mas eu também não estou te deixando só, eu não estou te responsabilizando, eu estou também oferecendo também um lado amoroso que a terapia pode oferecer. Eu acho isso fantástico, assim. Muito bem. Obrigada. O quanto a dialética está presente, né, não só na experiência do cliente, mas na nossa enquanto terapeuta, que é isso, né, Fabrício, que você experimenta. Ao mesmo tempo que você é almofada, você tem que ser rígida. Ao mesmo tempo que você faz certas coisas para ter uma segurança do que você está fazendo, você também tem que viver com a insegurança de não saber se vai dar certo, se o paciente vai estar vivo amanhã, etc. Então é muito dialético, não só o processo é dialético, não só para o paciente, mas para a gente, né? E quanto a gente precisa estar preparado do ponto de vista emocional para lidar com isso. Quando eu falo preparado, não é bem resolvido. A gente tem que abraçar o desconforto. É isso que é estar preparado, né? Não é não sentir desconfortável, porque a gente vai sentir. Mas tá desconfortável, mas eu tô aqui assim mesmo, né? Eu vou fazer o meu melhor dentro desse desconforto que eu tô sentindo. É onde vocês começam a perceber, até na fala inicial do Arthur, para a gente também fechar, né? Fazendo um gancho de tudo que ele falou, que a gente percebe o quanto a gente pode caminhar pela ACT, pela FAP, pela DBT, e o quanto o processo terapêutico se torna rico quando a gente tem a capacidade de caminhar por essas diferentes terapias. Porque, embora elas sejam modelos diferentes, a gente vê a riqueza que cada uma vai dando para o nosso trabalho clínico e para a nossa vida como pessoa. E quanto mais a gente se abre como pessoa para essas experiências, inclusive as ruins, mais a gente se conecta com o paciente. Acho que essa ideia é muito importante, né? Que a ideia mesmo são posições dialéticas, é a ideia da flexibilidade psicológica. Então, pessoal, agradeço a audiência de todos vocês, agradeço as contribuições, as perguntas de todos vocês, né? E a presença aqui do Arthur, mais uma vez com a gente, da Fabrício, né? Nossa presença internacional, como diz o Arthur. A gente agradece também, né? Sempre muito bom.
E muito bom ter cada um de vocês até agora aqui com a gente. E finalizo convidando vocês para o nosso curso de flexibilidade psicológica, que vai começar na quarta-feira. Um curso que a gente vai fazer de uma forma, embora online, a gente vai fazer bem vivencial, né? Tem que ter lá, tem os elementos da pancadaria, né? A vida é uma pancadaria, então o curso também tem a pancadaria emocional. E que a gente vai aprendendo, né? A gente se expõe, a gente se vulnerabiliza e a gente aprende. É difícil, mas a gente faz mesmo sendo difícil. Então, queria convidar vocês também, mais uma vez, aí para o nosso curso, que está dividido em 6 módulos, com cada processo de flexibilidade psicológica que a ACT descreve. E muito obrigada, pessoal, pela audiência de vocês. Até a nossa próxima live, né? Foram 16 milhões de pessoas. Então, obrigado. Muito bom. Obrigada, Arthur. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.